Eu sou a Nathalie. E eu sou Caleb. E hoje nós vamos contar a história... Jesus anda sobre as águas. Jesus anda sobre as águas. Jesus e os seus discípulos estavam vindo de que milagre? Você lembra? Da multiplicação de pães e peixes. Quantos pães eram? Era 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, mais ou menos. E, na verdade, mais, né? Bem mais. E Jesus, o que ele falou para os discípulos dele? Ele falou... Peguem o barco e vão para o outro lado. Ele insistiu com eles, né? Enquanto isso, o que Jesus fez? Jesus ficou sozinho. Ele foi... Cadê Jesus? Ele foi orar. Jesus foi orar. E ele ficou lá sozinho orando. Jesus tirava muitos momentos de oração. Por isso que Jesus, sendo Deus, vivendo nessa terra, como homem, ele buscava a presença de Deus, mostrando que nós devemos buscar também, né? E nesse momento, o que Jesus viu de longe? Cadê Jesus olhando? Os discípulos ali no barco. Ele viu, e o que estava acontecendo lá? Eles estavam lutando ali na água para não se afogarem. Porque eles estavam no meio de uma tempestade. O barco estava lá. E lá no mar tinha uma tempestade. Põe o rostinho lá no canto pra ver. E lá. E os discípulos, o que eles estavam falando? Socorro! Vamos morrer, Pedro do céu! Cadê Jesus? Cadê Jesus? Pra salvar a gente! Mas sabe o que eles não sabiam? Que Jesus já tinha, visto eles lá, né? Lá de onde ele estava. E cadê Jesus? Jesus veio sobre as águas aqui, Segura, Jesus. Isso. Jesus veio sobre as águas. Quando eles viram Jesus de longe... Coloca Jesus na água. Isso. Quando eles viram Jesus de longe, o que eles falaram? É um fantasma! É um fantasma! Fica longe. Aí Pedro, que era muito corajoso, pelo menos dizia que era, né? Ele falou... Aí Jesus se revelou, né? Jesus falou, calma aí. Aí Pedro olhou de longe e Jesus falou o quê? Não tenham medo. Pedro, vem até mim. Ele falou assim, sou eu, não temam. Sou eu, não temam. Aí Pedro, que era bem metido, né? Ele falou assim, Jesus, se é você mesmo, me chama para ir aí contigo e andar aí nas águas contigo. O que Jesus falou? Venha, Pedro. Falou, simbora, Pedro. E Pedro foi, desceu do barco e estava indo lá até Jesus. Bem metido, né? Acho que ele pensou, olha aqui, pessoal. Eu tô apavorando. Só que o que aconteceu? Tinha uma tempestade lá entre eles, Uma tempestade. E daí Pedro começou a olhar para a tempestade. O Caleb que pintou essa tempestade. E daí Pedro ficou com o quê? Ficou com medo. Socorro, essas ondas grandes! Pedro já estava andando sobre a água, não estava? É mesmo. Já estava indo na direção de Jesus, né? É. Mas aí ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos na tempestade. E daí ele ficou com medo. E ele começou a afundar. E daí o que Jesus fez? Ele deu a mão para Pedro. E daí ele e Pedro entraram no barco. Acho que esse Jesus é muito grande para esse barco, né? E na hora que Jesus entrou no barco... Vamos botar Jesus desse lado aqui, que ele é muito grandão.
É mesmo. Na hora que Jesus entrou no barco, o que aconteceu com a tempestade? A tempestade sumiu. Sumiu a tempestade. E daí, ele falou assim, vocês não têm fé, gente? Pedro, você tava lá comigo, cara. Você não tem fé? Vocês precisam ter fé. É mesmo. Vocês precisam ter fé. Vocês precisam ter fé. E daí, quando Jesus entrou nesse barquinho, a tempestade se acalmou. E daí eles puderam atravessar. Opa. E daí eles foram embora e seguiram sua viagem até a outra margem, até o outro lado. E o que nós aprendemos com isso? A gente aprendeu que não pode Tirar os olhos de Jesus? É. Você nem me agradeceu a ajuda? Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. É mesmo. Às vezes a gente vai passar por tempestades, É né? mesmo. O que pode ser uma tempestade? Uma tempestade pode ser... Um dodói É. muito grande, É. um problema É. muito grande. É mesmo. Só que a gente não pode tirar os olhos de Jesus, né? O que acontece com quem tira os olhos de Jesus? Ó, Faz. Acontece o que aconteceu com Pedro. afunda. Cuidado de bater a cabeça. Então nós precisamos olhar fixos e firmes para Jesus durante a nossa caminhada, para que a gente não venha afundar, né? Com as tribulações, com as situações difíceis, né? E a gente venha se manter firme. Essa é a nossa lição de hoje. E essa historinha tá lá no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. No livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 45. E também no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 16. Peço para sua mãe ou seu pai contar essa história para você. Beleza? E nunca tire os olhos de Jesus. Fica a dica.